Outro ponto aqui interessante de trazer é uma breve biografia do Heidegger, né? O Heidegger, ele viveu no período do nazismo alemão e ele foi acusado de ser nazista, né? E essas acusações fazem sentido porque justamente nesse período político do mundo, em que os filósofos se voltavam para o debate político, ele faz uma filosofia do ser, né? E alguns dizem que ele fez uma filosofia do ser justamente para tirar o foco da política, tirar o foco do nazismo, né? E eu já disse para vocês em outros momentos que toda a filosofia ela está ligada ao contexto histórico. Então, como é que num contexto tão turbulento de guerra, né, de nazismo, o cara, ao invés de fazer uma filosofia política, ele faz uma filosofia do ser? E a acusação é essa, né? Mas deixando, né, esse preconceito de lado, essa coisa horrível dele ser nazista, a gente tem que analisar com frieza a filosofia dele, tá? Pessoal, então, a gente pode pensar a filosofia do Heidegger a partir de uma pergunta que ele faz, que está no início do texto ali, né? Vocês viram? Tem o texto aí? Não tem o texto? O que significa o ser, gente? Essa é a pergunta que ele faz. O ser é a possibilidade de tudo, né? E ele faz essa pergunta porque ele percebe que a filosofia ao longo da história, ela esquece de perguntar sobre isso. A essência da filosofia é perguntar o que é o ser. E ao longo do tempo ela começa a se preocupar muito com explicações, com teorias, em tentar provar as coisas com base na razão. E a filosofia ela não prova as coisas que a gente pode pegar ou tocar, mas sim as coisas do pensamento. Então o Kant, por exemplo, o Kant tenta estudar o que é a consciência. Ele tenta explicar que o que dá sentido para o conhecimento é a consciência e não o objeto. Vocês lembram dessa aula, né? Ele faz a inversão copernicana. Ele vê o sentido do conhecimento na mente, não no objeto. Mas, para o Heidegger, a filosofia de fato, ela estuda o ser. Então é o seguinte, o que possibilita a existência da consciência? O Heidegger faria essa pergunta. Tudo bem, a consciência é o agente principal do conhecimento, mais do que o objeto. Mas qual que é o ser da consciência? É isso que o Heidegger quer resgatar. E ele percebe que toda vez que a gente tenta explicar o ser, a gente explica com uma linguagem que organiza as coisas. Tem um idioma, tem uma gramática. Então como é que eu vou explicar o ser através do ente? Como é que eu vou explicar o ser através de uma coisa que vem depois do ser? Então, para eu entender o ser, eu tenho que me aproximar de uma comunicação que esteja próxima do ser também, né? E esse tipo de comunicação seria a poesia, porque a poesia foge de organização, né? A nossa conversa no dia a dia ela é muito organizada. Nas aulas de português, por exemplo, vocês estudam como colocar o acento, como colocar a vírgula, o ponto. É um excesso de organização. E a poesia não respeita regra gramatical, pontuação. Na poesia a gente pode até criar termos e misturar idiomas no mesmo poema, né? Então, se eu quero explicar o ser, eu tenho que usar uma linguagem que se afasta da organização racional. Uma linguagem que usa a metáfora, a poesia. Então, provavelmente, os povos primitivos, eles usavam de poesia para explicar as coisas. Então, muitas vezes, quando a gente vai ter uma conversa com uma pessoa muito idosa, a gente não consegue entender direito o que a pessoa quer dizer. Porque ela fala através de metáfora, é tudo muito poético. Tem que tentar decifrar o que ela quer dizer. Porque ela não fala nessa lógica racional da organização. Tá tranquilos? Então, aquilo que eu falei na aula passada, né? Se eu perguntar, por exemplo, o que é o Eric, né? Provavelmente ele vai dizer que ele é a roupa que ele usa, o relógio que ele usa, a moto que ele anda, né? Porque é sempre uma explicação racional a partir de coisas que a gente pode ver e tocar. Mas a verdadeira explicação deveria ser através de palavras que não remetessem a nada que tu pode pegar e medir ou pesar. Seria o ser do sujeito, né? E como é que eu posso falar dessa maneira, né? Através da poesia. Então, o filósofo, o conhecimento do filósofo não é decoreba. Decoreba qualquer um faz. Decorar fórmulas, historinhas, né? O filósofo, de verdade, ele tem que aprender a pensar, a falar coisas que não estão escritas em outros lugares. Quando tu decora uma coisa, tu está escrevendo algo que já foi escrito. Inclusive, se tu mudar uma vírgula do que já foi escrito, tu perde ponto. Tem que reproduzir exatamente o que falou. Mostrar que tu é bom na decoreba.
mas para o Heidegger isso não é conhecimento. A função da filosofia é tu saber pensar coisas que ninguém pensou ainda. Então, para eu poder dizer quem eu sou e não usar a razão, eu teria que usar a linguagem da poesia, que a poesia não se prende à organização racional, né? Porque se eu organizo as coisas, eu deixo o ser lá atrás.